Boa tarde, boas-vindas a todo mundo. Sou Guilherme Freitas, um dos editores da Serrote. Boas-vindas à mesa O Mundo Segundo Musk, com Kate Conger e Ryan Mack. Vou fazer aqui a minha autodescrição. Sou um homem branco, uso óculos, barba, estou com uma camisa xadrez. Vou fazer também a descrição das nossas intérpretes de Libras. Vão estar aqui com a gente hoje a Karina Oliveira. É uma mulher cis, negra, de cabelos cacheados, com mechas louras, na altura do ombro, olhos castanhos, e a Asa Poku, é uma mulher negra de cabelos crespos, estilo bubble braids, com adereços dourados no cabelo, cicatriz na testa e sobrancelhas grossas. A mediação vai ser da Natália Viana, que é diretora executiva da agência pública e autora do livro O Vazamento, Memórias do Ano em que o Wikileaks Chocou o Mundo, da editora Fósforo. E agora só alguns avisos, a mesa vai ser em inglês. Vocês têm à disposição de vocês os aparelhos de tradução simultânea. Essa mesa está sendo gravada e vai estar disponível na íntegra depois no YouTube. E no final a gente vai ter um espaço para perguntas do público pelo microfone. Tá bom? Obrigado. Boa mesa a todo mundo. Obrigada, boa tarde. Welcome to Brazil, bem-vindos ao Brasil. Essa conversa vai ser em inglês, então, quem quiser, por favor, vá buscar os fones de ouvido lá fora. Vocês vão poder fazer perguntas, podem fazer em português mesmo, que a gente traduz. E eu vou apresentar os dois em português para eles irem treinando o ouvido. Kate Conger é repórter do New York Times e vive em São Francisco. Escreve sobre o antigo Twitter, hoje X, e seu proprietário, Elon Musk, há mais de uma década e também cobre o setor de tecnologia há mais de uma década. Ryan Mack é repórter de tecnologia do New York Times e trabalha de Los Angeles. Ele passou mais de uma década cobrindo os ricos e poderosos do Vale do Silício, primeiro na Forbes e depois na BuzzFeed News. Thank you so much for being here with us. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Vamos falar sobre esse livro, que é uma excelente leitura. Eu estou fascinada com esse livro. E acho que eu quero começar, sabe, com perguntas sobre o Musk. Como vocês sabem, Elon Musk é uma figura que atrai muita curiosidade aqui no Brasil. Então, acho que minha primeira pergunta seria: quem é o Elon Musk? O que vocês aprenderam na pesquisa para o livro sobre como ele vê a si mesmo e como o mundo o vê e como é o mundo real dele? Acho que o Elon Musk é alguém que realmente investe na construção de uma narrativa de herói para si mesmo. Então, ele se vê essas missões que ele deve conquistar, e é isso que o motiva sobre tudo que ele faz. Então, com a Tesla, a missão era eletrificar os veículos, salvar o planeta. Com o SpaceX, tem uma missão de salvar a humanidade, estabelecendo uma colônia em Marte. Quando ele comprou o Twitter, a missão era salvar a liberdade de expressão, entre aspas. Então, ele se dá essa missão, que é uma coisa de uma narrativa de ficção científica, que é essa narrativa entre o bem e o mal. Então, é mais ou menos assim que ele vê o mundo e o seu negócio. Eu acho que eu já vi que ele opera a partir de um instinto, ao invés de planejar o que ele realmente vai fazer. Então, é uma coisa mais a partir de instinto, de movimentos rápidos. E depois você vê que há muitos problemas quando ele não pensou muito sobre as consequências das ações dele. Eu concordo com isso. E eu diria que a gente está vendo as consequências nesse momento no governo dos Estados Unidos. Ele criou essa narrativa do herói para si mesmo, em que ele é a pessoa que vai reduzir a dívida federal para o país, e a gente não pode discordar dele. A gente pode até discordar se a decisão dele está certa ou não, mas para ele é a força singular, a decisão singular, e é por isso que ele está vinculado ao Donald Trump, para que ele possa salvar o mundo, entre aspas. Então, acho que é crucial entender que o Elon é um herói feito por si mesmo. Não só por conta própria, ele tem muito apoio, muitos fãs
que realmente o apoiam. Mas, e aí a pergunta em sequência, que é uma coisa que surgiu enquanto a gente conversava, que é uma pergunta que fica desse livro, é como é que a gente faz... como é que a gente responsabiliza esses homens? Como é que esses homens ricos podem ser responsabilizados? Qual é o papel dele na história, o impacto dele na história? Quando a gente vê daqui a 30 anos de hoje, qual é o papel e o impacto dele? E vocês já descobriram situações em que ele foi responsabilizado e situações em que ele não pôde ser? Acho que a primeira parte disso acho que quando a gente escreveu esse livro sobre essa responsabilização, a resposta é, no fim das contas, que não. Ele usa essa frase para derrotar a derrota nos Estados Unidos, porque se ele falhasse, o país falharia. Então, eu acho que pensando em ser essa instituição que não tem, em que ele não pode mesmo ser responsabilizado, não tem o que o responsabilize. Se você o processar, ele tem muitos advogados, no fim das contas ele vai ganhar. Em 2018, teve um caso em que ele chamou alguém de pedófilo online, que é um caso de difamação bastante severo. E ele combateu, e no fim das contas ele ganhou. E eu acho que perceber isso mostrou que ele pode usar os seus recursos em coisas que a maior parte das coisas para as quais as pessoas simplesmente cederiam, mas ele vai sair por cima, no fim das contas. Então, eu acho que quando a gente fala sobre no impacto a longo prazo, eu acho que o paralelo que nós estabelecemos é pensar no Henry Ford, alguém que foi, obviamente, teve muitas ideias inovadoras, trouxe muitas novas ideias para os consumidores e também acabou estabelecendo muitos ideais da direita. Então, quando a gente pensa na reputação, e em forçar as políticas e em relação ao que ele foi capaz de conseguir com os negócios dele. Mas a gente pode... Também tem uma característica especial do Musk, que ele é uma máquina de propaganda. Então, o fato de que ele se mostra tanto apoia o valor, tem um valor atrelado a isso. Sim, acho que a gente viu bastante isso com o X. Em qualquer métrica, o valor de mercado diminuiu significativamente. Ele pagou 44 bilhões, mas a receita diminuiu significativamente. Então, em qualquer dessas métricas, você vê que ele está falhando. No entanto, porque ele é uma figura muito importante politicamente e nas notícias, as pessoas ainda entram para ver o que ele está fazendo, o que ele está dizendo, para ver o que está acontecendo no Departamento de Segurança, o que está acontecendo com o Trump. Então, ele conseguiu inflar a importância e o valor do X. Eu acho que a partir dessas posições políticas que ele tem e das propagandas, como você disse. Você mencionou, quando a gente estava falando sobre responsabilização, que o Brasil teve um papel muito importante em toda essa visão de como a mediação aconteceu. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim. Quando o Musk comprou o Twitter em 2022, a primeira eleição séria que estava para acontecer foram as eleições no Brasil. Já estavam acontecendo. Então, ele estava fazendo a aquisição da empresa e ele não chegou cedo o suficiente para fazer essas alterações nas alterações de conteúdo, mas no resultado, nas consequências, a gente viu. Ele falou para a moderação de conteúdo para
não tirar posts, publicações que estivessem questionando. As pessoas não foram permitidas. A princípio, as pessoas não tinham essa permissão. E ele discordou disso, então ele mudou essa regra. E muito rapidamente a gente começou a ver os tópicos de tendência, os trending topics, que dizia que a eleição foi roubada do Bolsonaro, e isso virou um tópico muito importante de discussão. Então, essa foi a primeira vez que nós vimos o impacto político das mudanças que ele queria fazer na moderação contemporânea de conteúdo. Mas ele se encontrou com o governo brasileiro e ele fez essas promessas, mais conteúdos, e isso não aconteceu, não foi? O Brasil conseguiu ou responsabilizá-lo de alguma maneira? Bom, eu acho que o Brasil é um dos exemplos mais interessantes de um governo que foi bastante severo com o Musk e na tentativa de responsabilizá-lo. E essa é uma medida que os Estados Unidos não estavam dispostos a fazer, mesmo na União Europeia, nas plataformas, quando houve a tentativa de responsabilização das plataformas e de moderação de conteúdos, eles pensaram em tomar medidas contra o X, mas isso ainda não foi feito. Então, tem sido muito interessante ver o Brasil na linha de frente, de responsabilizar essas plataformas e forçar que elas façam essas mudanças. E com o Musk, não era só sobre o X, mas também a Starlink. Houve uma responsabilização dos outros negócios dele também. Não, Starlink especificamente. Mas é uma tática interessante, com certeza uma que ele estava pensando quando ele comprou um livro. Vocês vão ver no livro, o Fidigari, quando ele foi questionado sobre isso, ele perguntou o que acontece se você quiser ir para a Índia com a Tesla e o governo indiano disser para você tirar o conteúdo, você cumpriria essas ordens para conseguir fazer os seus negócios entrarem na Índia? E era uma coisa sobre a qual ele não tinha pensado. E esse cenário acabou acontecendo exatamente assim no Brasil, em que o Supremo Tribunal mexeu com essas questões com Starlink. E isso vai acontecer repetidas vezes na China, em outros lugares, em que ele precise operar os seus negócios. É interessante que você mencione isso, porque essa decisão de Alexandre de Moraes foi muito criticada, porque não havia uma conexão direta entre o Twitter, o X e a Starlink, mas sim, com certeza, teve esse efeito. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão, e a gente tem um operador aí que vai entregar o microfone, vocês me avisam. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre porque, como a gente está num festival literário, como vocês escrevem um livro como uma personagem como essa? Então, primeiro, como que vocês buscaram algumas coisas sobre essa pessoa que tem a própria narrativa? Como você busca recursos perto dele e como você vê essa pessoa, Elon Musk? Eu acho que a gente abordou essa conversa como repórteres primeiro e escritores segundo. O livro saiu de uma colaboração da gente no New York Times. A gente estava escrevendo 2, 3 artigos por dia e a gente achava que muito do material que a gente encontrava não podia ser colocado nas páginas do New York Times. A gente encontrava coisas muito ricas que a gente olhava um ao outro e se dizia, isso é um livro, é muito interessante, tem muito detalhe. E a gente está ouvindo de muitas pessoas, porque quando você demite milhares de pessoas, tem milhares de pessoas que querem falar com a gente. Então, tem muitas coisas que vinham a gente e muitas histórias que a gente não podia confirmar naquela época, que a gente precisava de mais tempo para construir. E isso foi um momento perfeito para isso. Então, para a gente, eu acho que a coisa mais importante do livro é ter coisas novas também dentro do livro. A gente queria desenvolver ele como personagem e outras pessoas também, mas como isso se fazia no tempo real, a gente queria novas coisas
para falar, mas não foi o momento que a gente era capaz de fazer. Isso aconteceu ao longo de 2 anos. A gente pensou nesse livro como um roteiro de uma peça. A gente queria que as personagens foram vivas. Isso não é só... A gente queria que as personagens eram vivas e viscerais e queria ver eles como... falando na empresa e brigando do futuro da empresa também. E a tecnologia, esse setor, pode ser muito nebulosa, estranha, e a gente queria que isso fosse viva, né? Que a gente vê com Park Agarwal e esses outros executivos que estavam envolvidos na empresa nessa época, a gente queria desenvolver essas pessoas no pano de fundo e fazer eles pessoas reais. E também humanos, né? De mostrar ele como uma pessoa, um humano que tem falhas. E eu cobrei Mark Zuckerberg e esses outros titãs de tecnologia, mas Elon, para mim, de alguma certa forma, ele é o mais humano, porque ele faz Twitter, ele faz as colocações dele no Twitter, ele briga com as pessoas, ele fala de coisas muito sombrias, e a gente vê isso publicamente. A gente queria mostrar que, apesar que ele é uma pessoa muito poderosa, né, mas ele também ele é humano, ele tem sentimentos humanos, e é assim que ele funciona. Ele também sabe usar o poder dele. Principalmente a persona dele, ele sabe usá-la intensamente. Tem uma coisa de escrever um livro com 5 mãos, né, que para mim é muito intrigante, é muito interessante nisso, porque você pode ver que no livro não parece que foi escrito por 2 pessoas. Como vocês fizeram isso, dividir o trabalho? A gente tinha muito trabalho escrevendo junto, porque a gente trabalhava juntos no jornal. Isso nos ajudou muito. Com o jornal, a gente tinha que trabalhar juntos com os pratos, e a gente trabalhava uma parte, a outra pessoa pegava outra parte. E a gente criava um esboço para entender quais histórias ia entrar em quais partes do livro. E muitas coisas que a gente escreveu juntos e independentemente, a gente trocava e via o trabalho do outro e a narrativa do outro, porque a gente queria que se sentisse como um autor só, né? Não vendo o livro que, isso é o capítulo da Kate, isso é o capítulo do Ryan, mas um livro só. Tem outras formas também de abordar as pessoas, né? Sim, eu acho. Eu sou um pouco mais agressivo, talvez sim. A gente tem um termo para isso, né? Se uma pessoa não me responde, eu chamo isso de chamada psicótico, né? Eu vou chamar até ele atender. Tipo, por meses, ele fazia isso por meses. Cada vez que ele ficava frustrado, ele ligava para as pessoas 15 vezes até atender. E às vezes funcionava e às vezes deixava eles totalmente irritados, essas pessoas. E a Kate, ela tinha que voltar e resolver a situação, e tinha essa dinâmica de um bom policial e o policial ruim. Isso é bom, assim, na reportagem ter 2 personagens, porque às vezes tem uma pessoa que não gosta de você por alguma razão, e para um autor isso é o final, né? Porque mais pra gente, se você não gosta de mim, tenta com o Ryan, pode falar com ele. Muitas pessoas não gostam de mim, né? O Musk, ele gosta de você? O Musk realmente não gosta do Ryan. Eu sei que é surpreendente, né? Mas ele tirou ele do Twitter por um bom tempo, na real. Ele me bloqueou, na real. E depois ele me baniu. Depois que ele reportou sobre o processo do pedófilo, ele bloqueou ele. Antes de ser o gerente? Não, isso foi antes. Em 2018, ele escreveu sobre esse processo de deformação. Vamos falar sobre isso. Eu acho que as pessoas não sabem sobre esse processo de deformação, de calúnia. Muito que eu sei disso é que eu entendo desse processo, que ele se entende do poder dele, vem desse processo de calúnia. Enquanto ele teve essa pressão do Tesla para produzir o modelo 3 para
baixar o preço para produzir a massa, eles não atingiram os números que eles queriam na empresa. Então, ele ia para o Twitter e ele falava coisas loucas, absurdas. E em algum momento, ele se envolveu numa situação lá na Tailândia, onde essas crianças foram presas numa caverna. Tem um filme que fala disso agora. E ele dizia que ele ia construir um submarino para resgatar essas crianças, porque a água subia e as crianças ficavam presas. Então, ele se envolveu no resgate, ele não desenvolveu o submarino e ele não ajudou muito, ele, assim, chegou lá e foi totalmente propaganda para uma das pessoas que resgatou ele, um homem britânico, um pouco mais velho, ele foi lá para o CNN, ele falou que foi ruim, o submarino foi só propaganda, não funcionou, e ele pode colocar aquele submarino no cu dele. E Elon, ele viu isso, e essa entrevista, ele fez um tweet e ele falou que ele é pedófilo, porque ele é britânico, ele mora na Tailândia, então ele está fazendo meio esse estereótipo desse tipo de homem que mora nesses lugares. Isso foi uma controvérsia. Tipo, resumindo aqui, o cara processou Elon Musk, ele processou ele no corte, e nesse processo, eu mandei um e-mail para ele e perguntei, por que você chamou ele de pedófilo? E ele mandou um e-mail falando, assim, não oficial, que ele é pedófilo. Ele tem uma esposa de 12 anos e mandou um e-mail extremamente longo que ele queria que eu fizesse uma reportagem chamando ele de pedófilo. E a gente não fez isso, mas a gente publicou o e-mail dele. E ele sofreu muitos danos por isso, até ajudou ele de uma certa forma nesse processo, e o processo acontece, a calúnia é muito difícil comprovar nos Estados Unidos por várias razões, e o Elon, ele consegue ganhar esse processo. Ele chega lá no corte, ele dá a testemunha dele, ele ganha. E nesse dia, ele me bloqueia no final do processo. Mas eu acho também que foi uma grande percepção dele, porque ele consegue brigar, lutar, e ele ganha, ele consegue encontrar os melhores advogados, e no final das contas, ele não negou, ele realmente chamou ele de pedófilo, e não tinha prova. E o processo foi um embaraço para ele. Ele mandou um e-mail para uma pessoa que tinha informação dessa pessoa que é pedófila. Eu consigo comprovar que ele é pedófilo, e ele contratou ele para $15 mil, e sem fazer diligência prévia, ele pagou um cara totalmente aleatório na internet para essa informação totalmente ruim, para comprovar que o tweet dele era real, mas não era. Então, ele saiu ruim, e algumas pessoas que trabalhavam com ele também não saíam muito bem, mas era muito convincente para Elon. Ele se convenceu que essa pessoa era pedófila. Ele ia dizer isso para o mundo, para falar dessa verdade dele, segundo ele. Mas isso também significa que ele não vai falar com você do livro, né? Claro, tentamos, mas não ajudou o nosso caso, com certeza. A gente tentou várias formas de entrar em contato com ele para entrevistá-lo, mas no final das contas a gente mandou mais de 500 questões, 518. A gente mandou para o time dele de jurídico, outras pessoas que estão perto deles, que trabalham com eles, e ele decidiu não responder. Então, uma das coisas que é muito útil do Twitter dele, do feed dele no Twitter, é que ele sempre publica o que ele pensa, o que aparece na cabeça dele. Então, às vezes você não precisa entrevistá-lo como outra pessoa, porque ele te fala onde ele está, o que ele está fazendo. Então, de uma certa forma, isso facilitou o nosso trabalho de fazer reportagens sobre pessoas que às vezes são muito... Tem uma história ótima sobre Frank Sinatra, em que ele não entrevista o Frank Sinatra, mas as pessoas ao redor dele. E a gente usou essa mesma técnica, com centenas de pessoas que dividiam reuniões com ele. A gente conseguiu, que estavam perto dele, a gente conseguiu
gravar algumas. E aí a gente conseguiu mais ou menos essa biografia sobre a qual a gente pode falar, que tem muitas questões, mas pelo menos a gente pode ver o que era pensado a respeito disso. Mas, de algumas maneiras, a gente não precisou entrevistar. Nós gostaríamos de ter conversado com ele, claro, mas tinha muito material que a gente conseguiu sem ter necessariamente que falar com ele. Eu acho que o mais importante é que você descreve alguém que não é responsabilizado, faz coisas erradas a vida inteira e, sabe, nunca recebe nenhuma punição. Essa é a descrição do Trump, do seu presidente também. Há muita conversa, muita atenção sobre o que o Elon Musk está fazendo ali. E daqui, de longe, sabe? Ele está demitindo as pessoas, ele está tendo acesso a dados sensíveis, confidenciais. Ele trabalha para o governo e parece muito caótico mesmo. Mas o que a gente quer saber é, existe um método para o que ele está fazendo? E ele está forçando a própria agenda ou a agenda do Trump? Eu acho que sim, existe um método. É o método do Twitter, sabe? Ele já disse, ele mesmo disse, ele está seguindo o livro que ele estabeleceu para comprar no Twitter. Está demitindo muitas pessoas, cortando custos muito agressivamente. E aí ele tem seguido, então, esse mesmo livro no governo federal. Essas mesmas regras, então, fazendo essas demissões em massa, tentando encerrar contratos e custos. Ele está trazendo muitas das pessoas que trabalharam com ele nesse acordo do Twitter para o governo. Então, as regras são muito parecidas. Eu acho que só tem uma agenda para o Elon Musk e é a agenda do Elon Musk. Ele faz o que quer que seja que ele bem entenda. E eu acho que a gente viu isso recentemente nos Estados Unidos, quando o Trump forçou esse plano muito agressivo no X, que vai afetar os negócios dele. Ele recebeu esse aviso. Então, eu não consigo vê-lo como subserviente ao Trump. Eu diria que eles são bem alinhados em 95% das coisas, porque, sabe, o Trump já havia feito esse alinhamento com o Elon Musk previamente. Nós sentiremos o impacto ainda por muitos anos, mas há definitivamente um alinhamento. Eles estão em bons termos relativamente. Ele vai sair como amigo do Trump, com certeza. Houve essa operação, houve essa menção nos Estados Unidos de Tracy McMillan dizendo que tem uma coisa muito mais sinistra acontecendo. E a tese dela era que ele estava meio que roubando destaque enquanto que o papel dele era exatamente esse, roubar a notoriedade. Você acha que essa é a agenda? Acho que em algumas maneiras, sim. Eu acho que eles estão particularmente alinhados em relação à imigração, que é uma coisa que o Departamento de Eficiência do Governo tem mostrado, como eles têm acelerado a deportação das pessoas. Eu acho que o Elon realmente age como um escudo para o que acontece no governo Trump, porque ele é essa figura, é uma celebridade, e ele é culpado pelo que acontece. E aí o Trump consegue se esconder um pouquinho nisso. A gente tem uma pergunta da audiência. Alô, oi, boa tarde. Pelo que eu entendi, ele principalmente mencionou algumas vezes que o Musk estava convencido do que ele estava dizendo. E eu fico, por exemplo, de que o inglês ele era um estuprador. Um estuprador não, perdão, um pedófilo. Né? Minha dúvida ficou se vocês acreditam que ele, de fato, acredita na narrativa dele ou se vocês acham que ele é um dissimulado.
assim, se ele estaria mais para um iludido ou um dissimulado, seria a pergunta. I got that, yeah. That's a great question. Ótima pergunta. Eu acho que ele realmente acredita. Tem uma frase que a gente usa que é do Star Trek. Se tiver fãs de Star Trek aí, não sei como traduzir isso para o português, mas chama distorção da realidade, que é uma coisa que também foi associada ao Steve Jobs, que é usar o mundo da tecnologia, mas essa ideia de que eles conseguem fazer com que as pessoas ao redor deles acreditem que alguma coisa não é real ou não é possível. E eu acho que o Elo tem essa mesma qualidade. Ele fundamentalmente, quando ele estabelece uma coisa na cabeça dele, ele realmente acredita. Então ele olhou para esse cara, eu acho que ele tinha uns 60 anos nessa época, morando na Tailândia, e ele estava, tipo, por que esse cara está aqui na Tailândia? Ele mora perto de uma área que tem tráfico sexual, então ele deve ser pedófilo. Então ele se convence de que isso é verdade. E o que é muito interessante a respeito disso é que, quando funciona para ele, realmente funciona. Então, vamos voltar à Tesla. As pessoas falaram para ele que ele não podia construir um carro elétrico de massa. E ele falou, foda-se todo mundo, eu vou construir, não importa o que vocês disserem. E ele acreditou na ideia dele, e ele tinha razão. E deu certo para ele, de maneira extensiva. Mas em outra direção, quando você acredita numa teoria da conspiração, ou você diz, Covid não é sério e vai acabar daqui a um mês. E sabe, ele se convence, ele faz a sua própria pesquisa. Isso pode te levar a lugares mais sombrios. Mas eu acho que funciona para ele nesse momento, porque fez dele muito poderoso. E que ele pode espalhar essas teorias de conspiração e não é responsabilizado. Mas para ele não é teoria da conspiração, para ele é verdade. Acho que esse é o perigo. Quando você tem uma plataforma que tem mais de 220 milhões de seguidores, as pessoas acham que você é um gênio, que você é incrível. Eu acho que o que a gente mostra nesse livro é que talvez ele seja incrivelmente esperto quando a gente fala sobre desenhar foguetes ou carros elétricos. Isso não significa que ele é esperto na administração de uma rede social. É uma coisa completamente diferente. Ou na interpretação de uma epidemia. A gente tem uma outra pergunta da audiência, mas eu queria fazer um outro ponto, que é, eu acredito que você disse que apesar que ele tenha... Vocês disseram que ele destruiu o Twitter, certo? Serviu para o propósito dele, né? Agora ele é esse ícone, é como um ícone com um grande jornal, né? Sim, acho que ele conseguiu manipular para ser exatamente o que ele quer que seja. Ele é como o que a gente fala no livro é que como se ele tivesse comprado o brinquedo favorito dele, como bilionários compram um iate, sabe? Ele comprou o Twitter. Ou o Washington Post. O Washington Post. Mas ele criou essa plataforma de redes sociais que é totalmente sobre ele. Ele ganha a maior atenção, engajamento. Então, na perspectiva dele, isso parece ser um sucesso. Em algum momento, teve até um código do Elon Musk, não é? Vocês podem contar essa história? Sim. Durante o Super Bowl, em 2023, foi isso? Em 2023. O nosso presidente na época, o Joe Biden, fez um tweet falando Go Eagles, estava apoiando um dos times do Super Bowl. E o Elon Musk, que estava no Super Bowl, tweetou a mesma coisa. E ele ficou muito irritado porque o Biden conseguiu mais retweets do que ele. E ele ficou tão bravo que ele deletou o tweet. E aí ele pegou o jato dele, voou de volta para São Francisco e fez uma reunião de um final de semana inteiro, fez com os engenheiros fossem lá e fizessem uma investigação para entender sobre o que estava quebrado na plataforma, para que ele não tivesse mais retweets que o Joe Biden. E aí, em algum momento, o engenheiro falou, sabe, talvez você só esteja ficando menos popular e as pessoas não queiram engajar com o que você está postando. E aí ele mandou o engenheiro embora. E aí o Twitter adicionou uma coisa para impulsionar, um código para impulsionar os posts dele especificamente. E aí um dia depois que eles fizeram isso, o feed inteiro do For You, para você no Twitter, era só sobre o Elon Musk. Esse dia foi ótimo. As pessoas perceberam, ele pôs o dedo aqui, né? Então,
O ego dele está muito ligado com a conta dele do Twitter. E o código dizia alguma coisa sobre impulsionar o Elon, né? Então, todo mundo tinha que ver. Pergunta da audiência. Olá. Ainda nessa questão do ego do Elon Musk, e falando um pouco, puxando de novo a biografia do Walter Isaacson, que saiu mais ou menos no mesmo período, pelo menos aqui. Como foi um pouco a reação do Musk sobre o livro, sobre o limite de caracteres? Como foi a reação com vocês sobre o Musk? Obrigado. Ele acho que não é muito fã do livro. Ele postou no X sobre isso algumas vezes, 2 vezes. Ele repostou alguém dizendo que nós estávamos engatilhados. Enfim, ele respondeu um tweet sobre o nosso livro de uma dessas publicações do Facebook de maneira negativa sobre a gente. E aí depois ele postou 2 emojis dando risada. Alguém postou a capa do nosso livro e ele colocou 2 emojis dando risada. Aqui a gente vai colocar na próxima capa. Sim, vai aparecer na capa esses 2 emojis. Eu acho que o que a gente tem escrito agora é que ele tem seguido a mesma coisa que fez no Twitter, no governo. E disse, sim, esse é o plano. Então vai ser uma boa reportagem. Eu acho que também tem uma menção sobre o outro livro, não é? Tem outro livro que eu recomendou, que é da Isaac Walterson, uma biografia sobre ele, e ele promoveu esse livro sozinho, dele mesmo. E eu acho que isso é meio suspeitoso, não é? É uma história que ele quer contar, que ele tem uns danos dele, mas ele é um intelectual, ele é muito inteligente. Eu acho que o Walter, ele sabia disso entrando nesse acordo de escrever o livro. Apesar de todas essas falhas, ele fez grandes coisas. Ele é um homem grande, mas eu acho que é muito mais complicado que isso. E a gente mostrou no nosso livro que Isaacson, ele foi comprometido, não foi com o Elon Musk. Ele foi meu conselheiro do Musk. Ele aconselhou ele no Twitter Blue, quanto que ele deve cobrar para isso. Eu sei que o Walterson agora é investidor nas empresas, com alguns dos amigos mais perto do Musk, de empresas, por exemplo, de inteligência artificial. Como autor, eu não quero estar nesse lugar. E tenho razão por isso. Mas a gente tem o nosso livro e ele tem o outro livro, o livro dele, né? São outros assuntos diferentes. Olá, boa tarde. Eu já vi algumas entrevistas do Elon em que ele se gaba dizendo que o trabalho dele não é ficar o dia inteiro no Twitter, que ele realmente é um engenheiro-chefe das empresas, que ele faz parte das decisões do dia a dia. Eu queria saber o quanto é verdade isso, dele ser um gênio que participa das decisões da empresa dele, dos cálculos matemáticos, e o quanto ele só participa de decisões mais macro e mais políticas. Desculpa, a gente não fala português. É muito engraçado. Ele projeta essa imagem que eu pode estar na Tesla, em Boring, essa outra peça, Neuralink, e também o Twitter, que agora é X. Eu posso fazer tudo, mas é uma imagem. Ele não está nesses lugares todo dia. E, na verdade, a gente fala com as pessoas que ele está envolvido num projeto de vocês, você está ferrado, porque essas coisas entram em crises e podem... Vamos supor que alguma coisa acontece numa foguete e dá ruim. É ruim se você está envolvido nisso, porque ele contrata esses times no SpaceX e ele está envolvido nas decisões de macro, no nível macro, mas ele não no dia a dia. Ele não é um CEO do dia a dia. E isso é uma narrativa que a gente realmente tem que combater. Ele não é super-humano, ele é humano mesmo. E ele precisa dormir, alguma medida. Ele não é alienígena.
E ele tem muito poder, ele controla essas empresas, mas ele não está lá todo dia. Sim, não sei se você quer acrescentar uma coisa. Sim, eu acho que uma das coisas engraçadas que apareceu na reportagem do livro é algumas coisas parecidas entre o Jack Dorsey e o Elon Musk. O precedor dele no Twitter, que ele apoiou ele, né, na aquisição, não foi? Sim. Foi. Uma coisa que eu acho engraçado dos dois, que os dois gerenciavam o Twitter dos celulares deles. O Jack, ele famosamente não tinha nem laptop. Então, quando a gente estava fazendo essa reportagem, o Elon Musk estava fazendo a mesma coisa, respondendo aos e-mails no celular dele, nem do computador. Muitas vezes, quando ele tinha que usar um computador, nem tinha. O assistente tinha que arrumar, pegar o computador. Ele não sabe, ele não faz essa programação, ele não dorme muito, não é saudável, mas ele não é essa pessoa que faz isso. Então, é isso. Aí eu tenho uma pergunta. Muitas pessoas acreditavam que ele era a primeira pessoa do Vale do Silício que entrou a entrar nessa bonde do Trump. Agora a gente vê na inauguração que todos eles estavam lá. Quanto que Elon Musk é uma representação da Vale do Silício ou é uma exceção? Eu acho que ele é uma exceção. É extremo, mas uma representação. Mas é um pouco sobre a ética desse Vale do Silício. Mas eu acho que como um todo, eu acho que a medida das pessoas que trabalham na Vale do Silício é meio da esquerda, né? Mas essas outras pessoas, o interesse desses CEOs, o interesse deles é as empresas deles. Tem esse ditado, se movimenta rápido e quebra rápido. E Elon Musk está fazendo isso mesmo. Então, esse é um exemplo perfeito do que esses fundadores gostariam de ser. Eu tenho a aspiração de ser. E a gente vê nisso como outras empresas seguem o exemplo dele. Quando ele apresenta as notas de comunidade e Zuckerberg, ele copiou isso, por exemplo. A gente vai tirar essa verificação de fatos e a gente vai fazer uma outra abordagem. Eu acho que ele é uma pessoa que muitas pessoas no Vale do Silício vêm e querem seguir o exemplo. Mas perguntas, não... temos uma pergunta. Eu queria fazer essa moderação. Muito obrigado. Uma discussão muito interessante. A última pergunta. Eu acho que Elon Musk é muito representativa do altruístas, esse setor das pessoas altruístas, mas como capitalista, o Musk, a destruição dele é no bolso de valores, que ele vê os números dele subirem e tudo que apoia ele e conseguir isso funciona para ele. Mas na esfera política funciona de outra forma. E o que a gente vê com o Musk, como parte do DOGE, que na verdade DOGE, que é esse Departamento de Eficiência de Governamento, e todos esses problemas no governo do Trump, e todos esses problemas com Trump, e as pessoas perto dele, as deportações de pessoas não documentadas, e que na verdade são, às vezes, algumas pessoas que são cidadãos, a gente vê, na verdade, uma falha entre o Trump e o Musk. E essa falha está sendo mostrada na esfera pública, na televisão, a gente vê, todo mundo vê. Eles tentam mascarar, que é bom para eles, mas muitas pessoas veem essa mentira. A minha pergunta, vocês acham que vai ter repercussão disso? Que é claro que vai ter um certo sucesso, mas a questão maior é o que eles estão fazendo nos Estados Unidos, talvez um grande sonho dos políticos conservadores no mundo. Eles falam de governos pequenos, que é indigenidade, por exemplo, ou tipo
em alemão, Einzelvolk mundo primeiro para as pessoas. Então, eu acho que um grande sonho para os conservadores. Isso não se mostra como falha, ou se não funciona muito bem, mas vocês acham que isso vai ter um efeito nas políticas conservadoras no mundo? Sim, para responder a sua primeira pergunta sobre se vai ter uma repercussão nos Estados Unidos, a gente está vendo que a gente está indo para uma crise constitucional, onde o Trump está sendo a corte está falando com o Trump que as coisas que ele está fazendo, na verdade, são ilegais, e ele está combatendo isso. E a gente está muito perto de ver uma repercussão muito grande entre executivo, o ramo executivo e também judicial. Isso tem muito a ver com o que Elon está fazendo, porque muitas coisas que ele está fazendo estão sendo questionadas nos cortes. E eu acho que isso também assusta muitos americanos, essa cena agora. Você quer pegar a segunda parte da pergunta? Qual foi a segunda parte da pergunta? Desculpa. Tem um impacto? Tem repercussão? Eu acho que sim. Ele tem tentado causar impactos. A gente vê na Alemanha e com a direita. A gente está vendo que ele não conseguiu forçar o que ele estava tentando na Alemanha. Houve uma eleição em Wisconsin, de todos os lugares do tribunal. Eu acho que ele gastou 85 milhões de dólares e ele perdeu. E isso meio que indica qual é a situação para ele, porque ele achou que ele tinha esse grande apoio, mas, na verdade, as pessoas estão contra ele. Ele viu pessoas indo para os locais de votação e votando contra. Talvez a gente veja, assim, mudanças. A gente estava falando sobre isso hoje, sobre o sentimento contra o Elon, e que tem muitas pessoas que têm Teslas que colocam adesivos no seu carro dizendo: eu comprei isso antes de o Elon ser um cuzão. Mas ele sempre foi cuzão. Bom, então acho que eles soubessem. Ou então, não Elon. E eu acho que essa é uma afirmação importante, porque a gente não consegue pensar em nada que se compare a isso, porque as pessoas fizeram esse esforço para mostrar o seu descontentamento com ele, mesmo depois de comprar o produto dele, sabe? Então, não tem pessoas protestando contra o Jeff Bezos, contra a Amazon, mesmo que não gostem dele. Então, é um sentimento único em relação a ele. E ele realmente enfureceu muitas pessoas. Então, acho que isso terá um impacto ainda por muitos anos. Eu acho que a gente tem mais duas perguntas. Posso fazer uma pergunta pessoal? Os Estados Unidos estão passando por uma grande crise. Acho que a gente nunca viu nada parecido. Como vocês veem isso? Parece que a democracia está em frangalhos. Eu acho que é bastante alarmante. A gente falou muito sobre o Elon quebrar as coisas, ele está fazendo isso muito rápido. É chocante mesmo assistir. E eu acho que, para mim, o que ajuda é focar nas reportagens e trabalhar na história, tentando capturar um retrato o mais pleno, o mais completo possível. Bom, eu acho que... eu concordo com isso. Tem muito que a gente pode fazer enquanto repórteres, mas todo dia tem um limite do que a gente pode fazer, mas todos os dias tem coisas novas. E isso nunca foi ouvido, não tem precedentes. E a gente continua... todo dia tem uma coisa nova, uma coisa inédita, sem precedentes. E aí a gente mostra para as pessoas que o que realmente é único dessa administração, desse governo. E as pessoas têm a possibilidade de fazer com que sejam ouvidas, votando ou protestando. Então é nisso que nós estamos focando.
Tem uma coisa que a gente falou na agência pública durante a epidemia. Pelo menos a gente sabia o que a gente tinha que fazer, né? Diferente de todas as outras pessoas. A gente sabia que a gente tinha que chegar e fazer o trabalho. A gente tem uma missão, né? E todos os dias eu acordo e eu sei o que eu vou reportar, que é o o Elon Musk está fazendo hoje no governo. Como é que o departamento o DOD está atuando. E isso é um tanto quanto esclarecedor enquanto jornalista. De certa forma, isso me anima. Porque pelo menos a gente ainda tem um trabalho, né? Um emprego. Eu acho que para os leitores, eu ouço muito isso. Isso dá uma sensação de desespero, de desesperança. Vocês sentem o mesmo? Eu não. Mas eu sinto que escrever esse livro me ajudou a me sentir muito preparada para cobrir o que está acontecendo agora. Porque o Musk tem uma rotina. Ele segue as mesmas fórmulas repetidas vezes. Ele faz as mesmas citações, as mesmas piadas. Então, eu acho que saber como é o processo dele agora faz com que seja mais fácil assistir o que está acontecendo e entender e não ficar chocada sem saber como agir. Eu ficar, eu me lembro disso. E me lembro do que pode me ajudar a entender, a reportar tudo isso. Mas eu penso que muitas pessoas, leitoras, em geral, que acessam as notícias, é uma coisa que eu acho que todos os jornalistas passam por isso hoje em dia. Onde a gente coloca agora uns filhotes no meio uns filhotes fofinhos de animais para tentar adoçar um pouco a reportagem. Eu acho que esse é um ótimo momento para fazer um pouquinho de anúncio. Se vocês quiserem entender a situação atual, leiam o livro, está vendo ali fora. Perguntas da plateia. Boa tarde. Eu resenhei o livro do Walter Isaacson e uma das coisas que me chamou a atenção no livro foi o fato de que durante toda a infância do Elon Musk na África do Sul, o apartheid é muito pouco citado. E o apartheid acaba sendo muito importante na construção da política e da economia, da maneira como o Elon Musk acaba levando a economia adiante. Eu queria saber da parte de vocês, como vocês enxergaram essa conexão entre crescer num sistema político, econômico e social pautado pelo racismo e a entrada dele num governo de supremacia branca. Como que essas duas coisas conversam? E também dentro dos negócios dele. Obrigado. Tem paralelos incríveis quando a gente pensa no apartheid. O avô dele também era nacionalista, era conhecido como nacionalista, ele era um canadense que migrou para a África do Sul. E acho que ele liderou um partido nacionalista no Canadá. Mas todas essas coisas moldaram quem ele é. A gente não tem muito sobre a África do Sul no livro, mas é um dos assuntos sobre o qual ele tuita muito. Ele é um pouco obcecado, assim, com o governo da África do Sul. E ele fica obcecado com esse tipo de racismo contra branco, assim como o Trump também é. O Trump começou esse programa de imigração para potencialmente trazer africanos para os Estados Unidos, que é incrível de se pensar com tudo que está acontecendo com a imigração. E esses imigrantes brancos, essencialmente. Mas acho que isso é um fator-chave para entendê-lo. E você tem razão. É uma coisa que não traz muita repercussão mesmo no livro, mas é porque é uma coisa sobre a qual o Elon não quer falar. E também é esse o livro que ele queria que fosse lido para que as pessoas o entendessem. Mas acho que também é essencial pensar nessa conversa com as pessoas ao redor dele. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o seu processo de escrita que vocês tiveram com o livro. Originalmente, quando você estava trabalhando com não ficção, você quer que o alvo fique preso. E o Elon Musk, ele não fica em um lugar só. Então, eu queria escutar um pouquinho, alguns momentos, entender um pouco sobre como que é esse processo de pegar essa pessoa que não fica parado. E quando tem esses momentos que ele retweet no banheiro,
banheiro dele, eu tenho que escrever alguma coisa e agora reescrever ou fazer outra coisa sobre os neonazistas. Então, eu gostaria de saber um pouco disso do processo de vocês. Eu acho que a parte mais estressante do processo de escrita é entender onde terminar, onde finalizar. É porque ele sempre faz uma coisa nova todo dia, toda hora. Então, a gente terminou a escrita em março e não ia ser publicado até setembro. E nesses 6 meses, mais ou menos, foram os mais estressantes para mim. Porque, se o jet dele cai, ou se ele faz um apoio para o Donald Trump politicamente, ou se ele vende Twitter para uma outra pessoa, e o nosso livro tem que ser reescrito. Então, isso foi muito estressante, esse período. Então, nas últimas semanas, em março, enquanto escrevemos, quase todo dia, enquanto ele falou, não, isso é o novo final. Não, aqui a gente termina. Então, era muito difícil entender quando terminar a escrita sobre ele. Eu acho que para uma pessoa como ele, você tem que entender que tudo que ele vai colocar no Twitter vai estar nas notícias de alguma forma. Então, não pode cair nessa armadilha que é achar que você vai cobrir tudo. 400 páginas, ou quanto que é o tamanho do livro, porque tem coisas que você vai perder, porque você pode gerar 4 reportagens, mas a gente não tenta pegar tudo que ele faz, mas a gente tenta concentrar nas grandes coisas que ele faz. Eu acho que a gente tem mais de 200 pessoas que cobrem as coisas que ele faz o tempo todo, e mesmo com isso a gente não consegue fazer tudo. E também tem outra crítica sobre a cobertura, como é que as pessoas falam dele, né? Talvez seja demais, né? Então, quando você escreveu, tinha outros livros, né, dele. Você acha que a gente tem que falar menos dele? Eu acho que isso é uma pergunta muito interessante. Eu acho que uma pergunta que, na verdade, foi discutida em 2016, na eleição do Trump, a primeira, que ele cobriu tanta coisa da mídia do Trump, né, que isso fez ele se tornar presidente. Eu acho que essa pergunta é muito difícil, porque eu acho que, como jornalista, o nosso papel é falar sobre essas coisas impactantes, importantes, e responsabilizar essas pessoas. E eu não acho que Elon Musk não vai terminar de trabalhar nesse departamento de eficiência governamental. Ele não vai parar. Então, eu acho que a gente pode influenciar a influência para parar de falar, ou talvez eu não vou falar disso, isso vai sumir. Eu não acho que a gente tem esse poder como jornalistas. Eu acho que é tentar colocar o nosso poder de uma coisa que a gente não tem controle. Eu acho que agora as pessoas vão ver de qualquer jeito, né? Ele tem mais de 2.000, sei lá quantos seguidores no X, no X. Tem pessoas que pegam os tweets dele, postam no Instagram, no TikTok. Então, as pessoas têm acesso a essa informação. Mesmo se está nas páginas do New York Times, que está elevado de alguma medida, não. Mas eu acho que a gente pode escolher as nossas histórias. Nem todas as coisas insanas, loucas que ele fala, a gente precisa publicar. Mas a gente pode pegar algumas coisas, alguns temas que podem ter um impacto. Por exemplo, as coisas que ele está fazendo sobre a migração. Mas a gente pode focar nisso. Mas também entender qual é a narrativa que ele não quer que as pessoas saibam. Você acha que se sente um pouco mais sobre a narrativa, depois eu vou para a moderação, mas você acha que ele está gerenciando essa narrativa, ele está perdendo de alguma forma? Eu acho que ele está conseguindo, de uma certa forma, porque o que eles leem, o que eles veem no X, são os seguidores deles, a galera que acredita nele, e qualquer coisa que esse Departamento de Eficiência de Governamento publica, eles acreditam, e o suficiente. De uma certa medida, tem um efeito de filtragem, né? Porque tem umas pessoas que validam o trabalho deles, o que ele está fazendo, e isso reforça, né, as coisas que ele pensa. Isso empolga ele. Os fãs dele são as pessoas que compram essas verificações do cheque azul. Ele gosta, ele faz engajamento com essas pessoas, e ele molda o próprio mundo dele. Então, ele não está lendo o New York Times, ele não está lendo o Washington Post e tal. Talvez
está sendo filtrado a ele de outras formas, ou chega nele de outras formas, mas isso foi o porquê ele comprou o Twitter, né? Para poder construir esse mundo onde ele é o herói e onde tudo que ele faz é válido. Você acha que isso é efetivo na tipo de reportagem que vocês fazem? Eu acho que não. A gente está vendo os levantamentos nos Estados Unidos, vendo o que ele está fazendo nos Estados Unidos com esse departamento de eficiente, é muito eficiente. Eles têm essas preocupações com essas coisas que estão acontecendo, mas ele não é popular entre os americanos. Então, eu acho que mesmo se ele promove essa narrativa, mas eu não sei se as pessoas compram essa narrativa. Bom saber. A gente tem 3 perguntas da audiência. Boa tarde, obrigado. Não é sempre que a gente tem a participação de repórteres do New York Times contando bastidores de notícias, então obrigado por compartilhar. Eu ia fazer justamente a pergunta um pouco que a Natália falou, mas um pouco diferente, porque a gente percebe no fundo, acho que vocês estão cobrindo o Musk e outras figuras do Vale do Silício, que são adultos mimados, pessoas infantis com atitudes deploráveis e assim por diante. E qual a dificuldade de fazer coberturas de figuras nesse sentido, para que, primeiro, a gente não replique as narrativas que eles estão construindo? Vocês mostraram que muito do que ele faz é projeto, né? E acho que aqui no Brasil a gente vive um pouco de cenários semelhantes. E qual o desafio de não replicar isso e também não tornar a cobertura muito infantilizada, como esse caso, por exemplo, do tweet do Go Falcons, do Go Eagles do Biden, por exemplo? Sim, eu acho que é uma coisa muito interessante do Vale do Silício. Você falou sobre a infantilização, a insegurança, tipo a infantilidade do comportamento das pessoas. Eu achei muito interessante que em outros setores da economia que eu trabalhei, as pessoas não têm essa coisa meio fraca, né? Mas são sensíveis, elas não gostam de ser criticadas. Eu acho isso muito interessante, porque elas são as pessoas mais ricas, têm mais influência, têm muito poder, mas não podem ter crítica, não podem ser criticadas. Mas vai descansar, vai cochilar, tem muito dinheiro, vai sair bem. Mas eu acho que vejo isso diferente desses empresários do Vale do Silício. Imagina se esse cara do Wall Street tiver uns 15 filhos com 4 ou 5 mulheres. A gente ia ver isso de uma forma muito estranha, insano também. Elon Musk faz isso. E a gente nem liga mais para isso, porque ele já tinha feito muitas outras coisas abnormais. Então, é um efeito muito estranho que essas pessoas têm um passe, tipo passo livre. Ou a gente meio espera isso deles. Então, eu acho uma qualidade que ele consegue sair ileso, que uma pessoa normal não consegue. Não conseguiria. Dado o cenário americano em relação à política e Musk absolutamente envolvido, desde que Trump foi eleito, eu penso todo santo dia quando eu levanto, ele vai ser empichado. Empichado é como a gente diz no Brasil, impeached. E eu não dou 2 anos para ele. Tendo 2 jornalistas do New York Times aqui, eu preciso perguntar. O que é que vocês acham? É possível? Do you mean for Musk or for Trump? Você quer dizer para o Musk ou para o Trump? They tried twice, right? Tentaram 2 vezes, né? Então, eu acho que nesse momento, por conta do Senado e a Casa Branca que são condenados são governados, como essa governança está acontecendo, acho que isso não é possível. Mas isso pode mudar com as próximas eleições. Mas nesse momento o governo está alinhado com o Trump. Para além do impeachment, eu acho que o que é mais assustador é essa ideia de que ele pode se candidatar de novo em 2028. E é uma coisa sobre a qual ele falou. O Musk postou ontem
bonés com campanhas para 2028. Então, para chegar a esse ponto, nós estamos para além de uma crise constitucional. É uma coisa que está sendo discutida rotineiramente. E o fato de que alguém no Twitter falou, não, isso não pode acontecer nos Estados Unidos. Se a gente prestar atenção nas Américas, a América Latina, isso aconteceu repetidas vezes. E é uma forma de forçar uma narrativa de maneira que seja... Ontem uma juíza foi presa. Esse é um momento realmente inédito. Então, tudo que a gente pode fazer é cobrir, né, tudo isso. A gente tem mais uma pergunta da audiência. Boa tarde. Quando o Elon Musk comprou o Twitter era um lugar muito mais diverso, assim. A gente lembra que, inclusive, é um lugar muito grande para a comunidade LGBT, para as mulheres e tal, e hoje em dia muita gente saiu do Twitter e foi para o Blue Sky ou foi para lugar nenhum. Vocês acham que isso é uma coisa que, quando o Elon Musk comprou, né, ele, de certa forma, comprou o que muita gente chama de praça pública, e hoje em dia já não é mais tanto assim. Vocês acham que isso é uma coisa que passa pela cabeça dele, ainda considerando que ele é essa pessoa que tem essa vontade de salvar a humanidade? Para ele está tudo bem se ele for salvar a humanidade só para as pessoas de direita, para os fãs dele? Ou ele pensa sobre isso de alguma forma? Acho que isso é bem interessante. Quando o Twitter foi fundado, os fundadores acreditavam, tinham um pensamento muito parecido com o Elon Musk, que a liberdade de expressão, todos os discursos deveriam ser permitidos, e que essa seria a forma de garantir a liberdade de expressão para todas as pessoas. Mas o que eles descobriram é que o Twitter se tornou esse lugar para campanhas de assédio contra mulheres, contra pessoas negras e racializadas, e algumas coisas que eram produzidas no 4chan, depois eram trazidas para o Twitter, e ficaram com essa reputação de permissão de abuso. E aí, estudos começaram a ser feitos para tentar entender como crescer e fazer com que as pessoas se sentissem confortáveis para postar na plataforma. E descobriram que muitas pessoas estavam se sentindo um autocensuramento nessa praça pública, porque elas tinham medo de sofrer abuso. E aí, começaram essas ondas de pensar, né, nesse conteúdo, na moderação do conteúdo, para fazer com que mais vozes chegassem para esse lugar e falassem. E aí entenderam que isso era essencial para fazer com que essa praça pública em que todas as pessoas se sentissem à vontade para participar. E agora o que a gente está vendo é esse retorno para essa outra direção. Muitas dessas comunidades saíram, muitas pessoas foram para a Blue Sky ou para outras plataformas, e estão dizendo que não é um espaço para todas as pessoas, e pelo contrário, essas pessoas podem ser ter vozes mais altas. E acho que uma outra coisa é que nessa relação de salvar a humanidade, eu acho que ele acredita muito nisso. A gente falou sobre essa ideia dessa conscientização, o wokeismo, que é uma expressão que tem sido usado aqui pelo Bolsonaro também, eu acredito, e ele está tentando combater esse wokeism, esse vírus da conscientização para pessoas trans, por exemplo, e aí ele acredita que eliminar essas vozes vai salvar a humanidade. Essa perspectiva é a dele, do que ele acha que está certo para a humanidade. Essa é um bom momento para a minha moderação. Acho que eu vou encerrar com isso, mas eu também queria dizer que uma das coisas que engaja muito, é muito rica a respeito do livro, são os detalhes, o quão profundo vocês vão para falar sobre esses eventos da vida real, como as pessoas o tratam e como as pessoas realmente se importam com ele, que mostram como essa moderação realmente foi uma grande questão para a liderança do Twitter desde antes da aquisição, mas que continua a ser. E eu acho que essa é uma das questões mais importantes hoje em dia, não só no Twitter. Então, eu queria perguntar, qual é a sua posição nessa moderação de conteúdo? Onde a gente estabelece esse equilíbrio? Tem uma forma, tem uma plataforma
tem um jeito de fazer isso bem? Eu acho que qualquer plataforma que compartilhe conteúdo gerado por usuários tem questões com isso. Não existe uma solução perfeita de como fazer isso acontecer. Mesmo antes do Musk comprar a empresa, o Twitter já estava começando a pensar que eles tinham errado na moderação de conteúdo e que estavam sofrendo com isso. Estavam pensando em formas de fazer com que mais vozes aparecessem, sem dar a essas vozes essa liberdade para fazer essa promoção. Então, a ideia que era discutida à época era a liberdade de expressão não foi alcançada. E com discursos que fossem discursos de ódio eram deixados de lado, ninguém veria, tinha um conteúdo específico para isso. E aí o conteúdo que era considerado mais seguro. Então, era uma coisa que eles estavam experimentando a princípio, e antes dessa aquisição, até antes da aquisição ser finalizada. Eu fiquei muito interessada em ver, fico interessada em pensar em como isso teria acontecido. Mas esses experimentos são interessantes para pensar na moderação de conteúdo, que estão tentando deixar os usuários criar o seu próprio layout de moderação. E escolham o conteúdo que querem ou não ver. Essas plataformas são muito pequenas, então ainda não têm sofrido com algumas das questões que plataformas como o Twitter passa, que tem campanhas de assédio, que são coordenadas dentro da plataforma. Então, acho que a gente ainda não sabe se esses conteúdos que estão direcionados aos usuários vão funcionar. Mas eu acho que é uma abordagem positiva para tirar a moderação da mão desses bilionários para que as pessoas usuárias tenham mais controle sobre isso. Eu acho que a minha última é sobre o Elon Musk como pessoa. Nesse debate sobre moderação de conteúdo, responsabilização das plataformas, tem muita pergunta sobre muitas questões sobre censura, e o Elon Musk se porta como uma pessoa que é o absolutista da liberdade de expressão. Ele é mesmo? E se não, o que tem de errado na maneira como estamos retratando isso? Eu acho, primeiro eu acho que ele é muito bom, um vendedor muito bom. Ele vendeu essa ideia, esse discurso da liberdade de expressão, do herói da liberdade de expressão, quando ele comprou a empresa. Mas na prática, ele é um defensor da liberdade de expressão quando é conveniente para ele. Ele baniu jornalistas como eu, por exemplo. Na Índia, por exemplo, ele removeu o conteúdo a pedido do governo indiano que era crítico ao governo. E eu acho que essa definição da liberdade de expressão não é a remoção de conteúdo. Então, eu acho que ele ama promover isso quando serve a ele. Ele entrou nessa grande luta aqui nesse país, nessa grande batalha com o Supremo Tribunal, mas depois que ele acabou obedecendo as regras, ninguém mais fala sobre isso. Então, ele é bom nessas mensagens, e acho que a gente está começando a ver a realidade, ver por trás desse véu, que ele não é realmente esse defensor da liberdade de expressão, como ele se diz. Certo, muito obrigada. Obrigada a todas as pessoas.